Hora do Enem especial nesse dia, mais do que especial, da educação brasileira. E olha, hoje o programa vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, vamos ter convidados especiais via Skype para falar um pouquinho da educação no Brasil. O segundo momento, vamos estar falando do gabarito oficial da prova, né, com professores, mais de 50 professores falando um pouco de como foram essas questões, falando sobre a redação e muito mais aqui na TV Escola com vocês. E eu quero convidar para participar da Hora do Enem especial a Beth. Beth, gente, é professora da Escola Estadual Dr. Simão Tambias Fortes, que fica no bairro de Avaí, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Bom, você foi amiga da professora Ellen, que é patrona da TV Escola, não é isso? Sim. Me conta um pouquinho. Ela até dá aquele sorriso. Me conta um pouco como que foi essa amizade, como foi a convivência com ela. A convivência com ela era uma coisa muito simples de acontecer. Ela era uma pessoa muito espontânea, muito extrovertida. Era muito difícil alguém ficar próximo dela que não ficasse alegre, porque ela não, o maior problema que ela tivesse, ela não deixava transparecer que ela tivesse algum problema. Sempre era alto astral. Eu tive uma amizade, uma amizade com ela de mais de 20 anos, e eu não me recordo, assim. A emoção. Isso, olha, isso é o coração, né, falando, então a gente emociona. Certeza. Eu vou trocar um pouco de pergunta, se quiser beber uma água, não tem problema. Só para responder, eu não me recordo de um momento que ela tivesse triste, que a gente percebesse isso dela, sabe? Ela sempre estava com uma palavra para animar a gente, para colocar a gente para cima. Era muito difícil ver ela triste, muito, muito difícil. Ou seja, uma pessoa muito especial. Com certeza. E mudando um pouco de assunto, Beth, me fala um pouco de como que está na sua cidade o Enem, os alunos, como que tá acontecendo isso aí? Assim, eu estou um pouco afastada dessa questão da educação do ensino, principalmente no ensino médio, mas eu acho que o número de ausências aqui vai ser bem grande. Jura? Por quê? Porque a nossa cidade ela está com um índice de infectação, de contaminação do Covid muito alto. Então, assim, muitas pessoas optaram por não fazer. Minhas filhas mesmo, inclusive, não foram fazer. Elas optaram por não fazer. Minha sobrinha também, que iria fazer, também optou por não ir, né? Justamente com receio mesmo, assim, por mais que a gente sabe que está tendo todo o protocolo, está sendo seguido todas as exigências, mas ainda é uma situação muito complicada, né? É uma situação que a gente tem que parar e pensar, será que é necessário eu fazer isso agora, nesse momento, né? Mas a gente espera que corra tudo bem, que dê tudo certo, né? Mas vamos ver como é que vai ser. Mas elas se prepararam para essa prova e decidiram em cima da hora não fazer? Como que foi isso? Foi meio que em cima da hora. Foi meio que em cima da hora, sim. Entendi. E como que foi essa preparação dos alunos na sua cidade? Eu sei que você teve um pouco fora, mas como você tem duas filhas, você sim, inclusive as tem minhas propriedade para meninas, falar. elas já fazem faculdade, as duas, né? Elas sempre fazem o Enem a título de testar conhecimento mesmo, né? Então, assim, a preparação que a gente pôde observar aqui ao longo dos dias aqui na cidade foram, assim, as faculdades aqui, elas estavam disponibilizando dicas, momentos de online com os meninos do ensino médio para eles se prepararem. As próprias escolas do estado aqui, do estado de Minas, elas fizeram vários eventos para preparar os meninos, né, para também tirar um pouco também dessa ansiedade de estar fazendo uma prova tão importante quanto é o Enem, para adentrar no nível superior numa situação de pandemia que a gente vive hoje, né? Então, assim, teve muita preparação, teve várias lives, algumas faculdades elas estavam disponibilizando dicas nas redes sociais das faculdades, então foi um trabalho relativamente bom, pelo pouco que eu pude observar, assim, porque eu estou bem afastada do ensino médio, então eu não vou saber falar com precisão.
mas que eu vi esse trabalho, com certeza sim. Ou seja, vocês tiveram muito suporte, mesmo numa época de pandemia, tanto das Sim, teve. escolas quanto também das faculdades. Tem, sim, tem. Muito bom. E o que que É você necessário, né? é necessário ainda até, né, para ajudar? E o que que você achou? Não sei se você chegou a ver o tema da prova do Enem, da redação, né, que fala justamente da saúde mental. O que que você Eu achou? vi agora há pouco num site aqui que eu estava olhando, eu achei muito interessante, porque é um problema que a gente já vem enfrentando essa questão de saúde mental já há um bom tempo, né? Que agora as pessoas de fato estão observando essas pessoas que têm esses distúrbios, que têm essa necessidade desse atendimento, e discutir isso é muito bacana, né? Ter colocado esse tema numa situação que a gente vive hoje, que até aquelas pessoas que achavam que não tinha nenhum problema acabaram tendo em função de todo esse isolamento que a gente viveu o ano de 2020 praticamente todo, né? E 2021 a gente agora parece que vai reiniciar, tomara Deus que não. Mas é bom a gente discutir essa situação. É bom a gente parar para pensar, para ver como é que é a situação do outro, né? Com relação a esses distúrbios. Que às vezes a gente pensa que não acontece, mas está aqui do nosso lado e a gente tem hora que nem percebe. É verdade. E é a primeira vez que numa prova de Enem tem o tema da saúde, né? Principalmente Isso, mental. é. Então, eu acho que Foi muito também bacana. foi relevante para levar para os jovens, né, a importância disso, do quanto, numa época que eles estão envolvidos com várias informações, é muito importante cuidar dessa parte do mental. Hoje é primordial, né? Porque a partir do momento que você não se encontra bem psicologicamente, todo o resto não flui. Você não consegue trabalhar, você não consegue interagir com as pessoas. É uma situação muito complicada. Então, assim, a gente tem que discutir isso muito mesmo. Com certeza. E Beth, me fala um pouquinho do que vocês estão esperando para 2021 aí em Minas, em relação à Uma educação. melhora de ano considerável, porque esse ano foi muito difícil, 2021, 2020 foi muito difícil. A gente espera que agora com esse advento da vacina, né, que Deus queira que chegue logo em todos os locais do mundo para a gente poder voltar a uma relativa normalidade, porque depois disso ninguém vai voltar ao normal, né? Ninguém vai ter aquela vida normal que a gente tinha até pandemia. A gente espera que as coisas melhorem sim e rápido, né? Porque a gente está precisando em todos os setores, não só na questão econômica, mas na questão social, na questão de relações, todas as áreas a gente precisa ter essa melhora, né? Porque as pessoas estão precisando, vamos colocar assim, sair de casa. Eu trabalho numa escola de ensino infantil e fundamental e a gente fez um evento, a gente teve autorização da Vigilância Sanitária aqui da cidade, da Prefeitura, Secretaria de Saúde, para fazer um evento na escola com os nossos alunos. Então, ver os meninos chegando na escola depois de mais de 6 meses foi uma coisa assim, emocionante, né? Foi muito rápido o tempo que eles estiveram lá, mas foi emocionante a gente perceber assim, a necessidade que tem da gente estar trabalhando, né? Tá trazendo esses meninos. E eles estão sentindo falta, não só as crianças, mas a gente mesmo, né? A gente como professor, a gente chega para trabalhar, a gente está fazendo as aulas da escola, de dentro da nossa escola, com todos os protocolos, né? Seguindo todos os protocolos, mas somente os professores. Então, quando a gente recebeu os alunos, a gente criou pequenos grupos e eles podiam ficar com a gente por 10 minutos, né? Olha, Observando o distanciamento, todo o protocolo, foi uma coisa emocionante, foi maravilhoso. é o E momento a que a gente gente está dá, precisando disso. exatamente, é o momento que a gente dá valor, né, aos abraços, o convívio, né, Coisas principalmente tão pequenas, né? coisas tão, mas que são essenciais, que é isso que Isso, faz a exatamente. grande diferença, esse convívio social, né, com outras crianças, com professores. Eu acho que é primordial isso. Nossa, fundamental, fundamental. A gente acha que criança não sente, que eles não percebem, mas eles percebem, sim, eles sentem falta, sim, né? E assim, a gente tem que achar um meio de resolver essa situação para que a gente volte, não vou dizer uma normalidade como a gente tinha, mas é uma forma mais tranquila de poder estar travando essas relações de novo, para que a gente continue com o nosso convívio social. Com certeza, com certeza. Até, em breve, né, eu acho que esse ano ainda vai ser um ano que estamos, né,
com a vacina, que ainda vai demorar um pouquinho, mas eu acho que do meio para o final do ano a gente vai ter já esse convívio bem forte. Com certeza, né? Se Deus quiser, porque assim, tá bem complicado, tá bem difícil, mas a gente tá dentro do que a gente pode, né? Fazendo o nosso melhor. Como eu falo com os meus alunos, meus pais de alunos lá na escola, a gente, na educação, sempre teve uma máxima de que era necessária a parceria da família e escola, né? Para que a aprendizagem ocorresse de fato. E o ano de 2020, ele foi primordial para mostrar o quanto isso é verídico, o quanto isso é real. Que sem essa parceria não haveria possibilidade de continuar com as aulas, né? Assim, não vou dizer só na escola onde eu trabalho, mas em toda a rede, em todo o país. Sem todo mundo, na verdade, né? Sem essa parceria não haveria possibilidade. Com certeza, até porque as famílias tiveram que pegar de frente isso, né? Não só as escolas. Elas tiveram que assumir, não vou dizer o papel de ensinar, porque esse papel é nosso, né? Mas de estar ali do lado, auxiliando as crianças, né? Até mesmo os adultos que estudam, né? É uma realidade diferente, é muito diferente. Sim, Então mas foi é uma bem parte difícil. de educação também que a família tem aí. É, E Beth, qual é a sua área de ensino dentro da escola? Na escola eu sou pedagoga, eu trabalho diretamente com os professores, auxilio em toda a parte de planejamento, né? Contato com os pais, às vezes tem algumas atividades com os alunos mesmo, mas eu sou a especialista da escola. E aí você trabalha nesse planejamento. Você pode falar um pouquinho, porque muita gente não sabe, né, como funciona esse trabalho. É difícil. É difícil, eu não Mas é sabia. muito prazeroso. Mas é muito prazeroso. Porque assim, você senta com o professor e esse ano então foi totalmente diferente, né? Uhum. Porque a gente sentava com o professor semanalmente, via quais eram as dificuldades daquela semana e sentava junto com ele e preparava as atividades de acordo à necessidade que estava ali. Agora, com a pandemia, foi um pouco diferente, porque além da gente ter que preparar, né, esse planejamento das aulas para acontecerem online, coisa que os professores eles não estavam preparados para trabalhar dessa forma, né? A gente teve que se preparar para isso. E também preparar as aulas de forma que fosse, não vou dizer que facilitasse, mas que fosse mais tranquilo para que os pais conseguissem acompanhar os filhos em casa. Porque o trabalho do professor, ele é muito minucioso. Então, eu estou ali cotidianamente com o meu aluno, eu sei o que ele vai aprender, o que ele tem de dificuldade ou não. E eu consigo sanar ali em sala de aula, porque eu estou vivenciando ali, né? Mas a partir do momento que você não está em contato direto com o aluno, esse trabalho é um pouco mais difícil, né? É um pouco mais complicado. E aí a gente tem que se armar, vamos colocar assim, de todas as ferramentas possíveis para que o aluno consiga aprender. Não foi fácil, falar que foi fácil não foi, né? A gente teve algumas barreiras, mas a gente conseguiu superar as barreiras e a gente conseguiu terminar o ano letivo com os alunos com um desempenho bem bacana mesmo. Foi um desafio sair do presencial para a parte Muito grande, digital. Ou muito seja, grande. você acompanha os professores e acompanha os alunos através dos E professores. isso, exatamente. É essencial esse trabalho. É. Bom, professora, você quer dar mais algum recado? Quer falar alguma coisa para essas famílias que estão nesse momento esperando os filhos saírem, né? Porque está todo mundo naquela expectativa. E aí, será que todo foi bem, não foi bem? Como que foi a prova? Se estava difícil, não estava difícil? Qual recado você dá para os pais que estão Ó, aqui assistindo? nesse momento que os meninos estão saindo das escolas, né? Acho que, se eu não me engano, vai encerrar agora às 18 horas. É acolher mesmo, né? É evitar cobrança, é evitar querer saber o que é que aconteceu, como é que foi. Deixa os meninos relaxarem, descansarem a cabeça um pouco. Conversa sobre isso depois, porque assim, é uma situação muito tensa, né? Se fosse uma prova, um período de prova normal, já seria tenso. Numa situação de pandemia, mais tenso ainda. Então, deixa os meninos chegarem em casa, relaxarem, descansarem, depois conversa, mas que tenha uma conversa assim bem tranquila, sem cobrança, porque tem muitos pais que exigem isso, né? Então, assim, eu acho que não é o momento de fazer a cobrança, mas o momento de acolher mesmo, né? Porque eles vão sair da sala de aula exaustos, porque o período da prova é muito longo.
vão sair exaustos, eles vão querer estar descansando. É acolher. Agora a questão é fazer o acolhimento desse jovem que está chegando em casa, para que ele saiba que ali ele tem um apoio, que próximo domingo nós vamos estar lá de novo, e a hora que ele sair da sala eu vou ter um porto seguro ali que vai me acolher e vai me deixar mais tranquilo. E agora eu estou com uma convidada também muito especial, que é a Cláudia Costin. Olá, tudo bem, Cláudia? Tudo bom, Tatiana? Prazer estar Bem-vinda! aqui falando tanto com você quanto com os ouvintes da hora do Enem. É verdade, na TV Escola. Gente, a professora Cláudia Costin é a nossa nova apresentadora do programa Salto para o Futuro e que retorna inédito agora no mês de fevereiro e também é diretora da educação da TV Escola. Não é isso, Cláudia? Isso, é um prazer estar aqui, integrar a equipe. Além de ter um currículo, gente, ela é professora universitária da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, e Harvard, direção do Centro de Excelência e Inovação de Políticas Educacionais e também colunista da Folha de São Paulo. É isso, não é isso, Cláudia? É isso, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é meu. Me fala um pouquinho do que você achou desse tema, dessa redação. Vou começar por isso, pode ser? Pode sim. Eu achei um bom tema. Essa questão do estigma que existe sobre a saúde mental, muitas vezes apresentado como preguiça se a pessoa tem depressão, não se entender por não se ver por não poder enxergar as consequências físicas ou tangíveis da doença mental, é um tema muito bom, especialmente num momento em que a gente viveu isolado tanto tempo dentro de casa, e esses jovens, em sua maioria jovens que fizeram o exame, foram expostos a problemas de saúde mental, e na própria Base Nacional Comum Curricular aparece o tema do autocuidado, inclusive da saúde mental, como um tema importante. Eu gostei do tema. Eu acho que nesse momento, depois da pandemia, eu acho que coloca em voga isso, justamente porque não estava sendo dada devida importância. E é verdade, até interessante, porque nessa aprendizagem em casa, nas aulas de redação, o governo, a Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais tinha dado uma aula sobre o estigma da saúde mental, como uma possível redação. Então é interessante ver isso, ver que realmente fazia sentido nesse momento que a gente está vivendo. Com certeza. E, Cláudia, me fala um pouco, a gente acompanhou esse ano de 2020, né, uma situação atípica em que as aulas foram muito mais online. O que você acha? Prejudicou muito os alunos, não prejudicou? Enfim, qual a sua percepção sobre isso? Olha, Tatiana, infelizmente prejudicou. Todos, de uma maneira ou de outra, todos os alunos de ensino médio, de terceiro ano do ensino médio, foram prejudicados com isso. Mas é importante atentar para o fato de que aqueles que viviam em meio de maior vulnerabilidade, que não tinham conectividade, que não tinham livros em casa, cujos pais eventualmente estavam fora de casa trabalhando, ou os próprios alunos envolvidos em alguma forma de trabalho, tiveram dificuldades muito maiores. Nós vamos pagar um preço como sociedade por esse problema tão grave. As desigualdades educacionais, que já eram muito grandes no Brasil, com certeza vão se acentuar. Mas eu queria falar uma palavra para os alunos que prestaram e dizer que, olha, valeu a pena passar pela experiência. Eu sei que foi muito traumática para muita gente, valeu a pena passar pela experiência de tentar fazer, os que foram lá fazer a prova, porque é sempre um aprendizado. E várias redes estaduais, redes públicas estaduais, estão tentando organizar um tipo de quarto ano opcional de ensino para aqueles alunos que eventualmente não irem
realizar o seu sonho de ingresso do ensino superior a partir desse Enem. Uma pessoa muito especial que vai entrar aqui no estúdio também para conversar com você, que é o diretor-geral da Roquete Pinto e TV Escola, Francisco, que vai entrar nesse bate-papo. Olá. Bom. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, Francisco? Oi, Tati. Então, entrei aqui rapidinho, Cláudia, só para mandar um abraço para você, falar com nossos telespectadores Se aí. puder olhar para o monitor. Aqui, né? Isso, à direita. Esse. Desculpe. Viu, Cláudia? 3. Só para te mandar um abraço, viu? E, monitor do cenário, desculpa, Francisco. E para dizer, qual que é o monitor aqui? Da Cláudia. Eita, aqui, Cláudia. TV assim, às vezes ao vivo a gente fica meio perdido, tá? E te agradecer aqui, a Tati falou, né, por você ter aceitado esse convite de diretores de educação e apresentar o Salto para o Futuro, que há 25 anos vem debatendo aí as políticas públicas, né? Então eu agradeço. Para quem não conhece a Cláudia, viu, gente? Todo mundo da área de educação conhece. Ela hoje é uma das maiores referências de educação no Brasil e no exterior, né? Então, para a gente é com muita honra que a gente recebe aqui, a equipe toda vai agregar, né? Muita gente não sabe, Cláudia, confunde a TV Escola com uma TV do MEC. Não é do MEC, nós somos a entidade privada, vai fazer 100 anos. Roquete Pinto, né, que lançou a primeira rádio no Brasil, na década de 20 já fazia ensino à distância, criou isso aqui e lutou com muito sacrifício. Há um século a gente vem trabalhando para a educação, para a iniciativa privada, né? O governo federal nos ajudou muito durante esse período, nos ajudando aqui com a TV Escola, mas nós seguimos independentes, com novas parcerias, com o Instituto Lehman, com prefeituras, com estados, com o próprio governo federal e alguns projetos pontuais, né? E o que nós mais precisamos hoje é educação, né? Nesse mundo que falta qualificação profissional, emprego que, né, Cláudia, você sabe mais, né? Mas o que falta é qualificação profissional. E a TV Escola é a única TV que está no Brasil profundo. Francisco, é uma honra para mim. Eu queria também comentar, eu já estava falando com a Tatiana, que nessa aprendizagem em casa que aconteceu, não foi só pela internet que o processo de ensino aconteceu. Nós retomamos uma competência antiga do Brasil, que foi o ensino por rádio. A Roquete Pinto começou na educação assim, e isso é uma retomada, nesse momento foi retomado de uma maneira muito interessante. Começou lá no Rio Grande do Norte, numa cidadezinha que chamava Serra Negra do Norte, quando eles viram que a pandemia veio e eles não iam ter plataforma digital e coisas assim, eles resolveram fazer aulas por rádio de novo. Isso se expandiu pelo Nordeste inteiro. Então, foi o jeito de estudar de muitos alunos do Enem, que estavam se preparando para o Enem, estudar pelo rádio, ou pela televisão, ou pelas plataformas, mas pelo rádio também. Olha, eu vou deixar você continuar com a Tati aqui, só vim cumprimentá-la, né, apresentá-la ao público. Nós todos aqui, toda a equipe está aqui, está torcendo muito, ficamos muito honrados da sua participação, né, de você aceitar esse convite, e temos certeza que a TV Escola agora vai decolar e cumprir a sua missão com você do nosso lado. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Com licença. Obrigada, Obrigado, Francisco. Tati. Desculpa. Quer fazer alguma pergunta para ela? Você que é da educação, né, da Caiu TV caneta. Escola. Uma pergunta fundamental que você acha para fazer para a Cláudia nesse momento, no dia de hoje, que é um dia muito especial, né? Uma vitória para a educação. Temos aí a vacina, como o professor disse. Qual pergunta você faria para ela nesse momento? Cláudia, eu vou deixar uma pergunta aqui para você. Você é muito experiente, né? Passou por muitos cargos privados, públicos, sempre com muito sucesso, né? E o Brasil todo sabe, né, que a educação é o grande problema nacional, né? Há muitos anos, né, a gente tem esse problema, a gente está lanterninha lá,
Claro que teve vitórias, melhoras, mas ainda tem muito o que fazer. Não é de agora, não, é de lá atrás, né? Você contribuiu para melhorar isso um pouco. O que realmente está faltando? O que o Brasil pode fazer para mudar essa realidade? Bom, primeiro, educação demanda um olhar sistêmico, não basta mudar uma pecinha que tudo se resolve. Como outras políticas públicas, aliás, não existe bala de prata que, se fizer essa única coisa, resolve a educação. Mas passa com certeza por duas coisas que se complementam. Uma é valorizar a profissão de professor, e valorizar não é ter pena dos professores, é ter respeito profissional e tornar a profissão de professor muito mais atrativa. E a outra que complementa isso é tornar a preparação do que o professor recebe na universidade mais preparatória para essa que é uma das profissões mais complexas. Ninguém formaria médicos simplesmente falando de teoria, mas infelizmente para professor isso acontece bastante. O Darcy Ribeiro já tinha dito que se a gente passasse a formação de professor para a universidade sem outros cuidados, a universidade faria o que sabe fazer, que é formar pesquisadores de educação, mas não professores. Então, isso o Conselho Nacional de Educação recentemente modificou a partir de uma base nacional docente, que vai começar a ser implantada a partir desse ano. E eu espero que não se esqueçam também que isso demanda uma valorização profissional do professor, inclusive salarial, que é muito importante para atrair e reter mais talento na profissão. Então, quer dizer, né, vamos falar para os nossos políticos, principalmente para os prefeitos que entraram agora, né, prefeitos, né, políticos, valorizem os professores. Valorizando os professores, você está valorizando a nova geração, você está construindo futuros empregos e formando verdadeiros cidadãos, não é isso? Sem a menor dúvida, Francisco. Então, obrigado. Dá licença, já entrei Obrigada, de gaiato Francisco. aqui. Tchau, tchau, um beijo. Por favor, entre mais vezes, tchau, foi tchau, ótimo. Obrigado, Obrigada, Tati. Francisco. Bom, gente, voltando aqui com a Cláudia. Cláudia, Francisco Cantor falou super bem. Acho que nada melhor do que o diretor para falar o quanto você está sendo abraçada, né? O quanto é importante a sua presença aqui na TV Escola e para a educação no Brasil. Professora, uma pergunta. Esse ano foi um ano atípico, o Enem vem crescendo, né? O número de estudantes que vão se inscrevendo. E esse ano muitos alunos tiveram essa defasagem, né, do ensino. Você acha que as faculdades devem ter uma média menor esse ano? Elas deveriam considerar e elas deveriam auxiliar esses estudantes nos primeiros períodos da faculdade? Sem a menor dúvida, nós vamos ter que fazer um nivelamento quando os alunos chegarem. Da mesma maneira que as escolas, quando reabrirem, vão precisar fazer um nivelamento, porque a educação à distância para crianças e jovens, ela não é muito adequada de ser feita dessa maneira. Ainda precisamos muito e precisaremos muito do contato humano entre o professor e os alunos e o contato humano entre os alunos. Nós vivemos na era da colaboração, é muito importante que os alunos aprendam a trabalhar em equipe, que os professores tenham encontros presenciais também. Então, vai ser necessário para os alunos de educação básica ao voltarem às aulas, um nivelamento, e a universidade, quando receber os alunos, fazer um nivelamento de conhecimentos, de competências, para que eles possam se sentir mais preparados para a vida universitária. Chegou o grande momento, porque agora os alunos já estão em casa com as suas famílias e querendo saber do resultado, das questões da prova do Enem. E eu já estou com o meu primeiro convidado, que é o professor Vitor Campos. Boa noite, professor. Boa noite, Tatiana. Boa noite a todos aí, telespectadores. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade. Espero que todos tenham conseguido
fazer uma ótima prova e rumo a essa nota tão esperada, nota 1000 no Enem. Com certeza. Ele vai comentar, gente, da redação, que esse tema da redação foi o primeiro tema na questão de saúde, né, do Enem, e foi um tema que eu vou pedir para eu colocar na tela para eu ler certinho de qual foi o tema da prova do Enem. Ok. Você é professor, né, de português. Me fala um pouco das dicas, primeiro, que você daria para esses alunos antes de fazer uma redação, mas de repente tem outros que vão fazer o próximo Enem e que gostariam de algumas dicas para na hora dessa redação, porque é um momento de tensão. Realmente você tem razão, é um momento tenso, um momento complicado, sobretudo considerando o momento pelo qual passamos no país, mas acima de tudo o participante tem que compreender que não é um bicho de 7 cabeças, é possível sim fazer uma excelente prova, sobretudo pensando que os textos motivadores direcionam para toda a estrutura argumentativa do texto. Isso vem sendo uma realidade nas provas de anos anteriores. Neste ano não foi diferente. Os textos motivadores conseguiram trazer para o aluno uma luz sobre o que a frase temática esperava como debate ao longo do texto. E isso facilitou bastante, principalmente se considerarmos que a palavra central, ou uma das palavras centrais na frase temática, era estigma, o que poderia deixar muitos alunos desconfortáveis no primeiro momento. O que de fato esperar num texto, numa redação, em que se tem como cobrança mais forte, mais significativa, a palavra estigma associada a doenças mentais, doenças neurológicas, mas os textos de apoio conseguiram fazer um direcionamento muito bom. Eu aproveito aqui, inclusive, para parabenizar a banca organizadora do Enem. A escolha foi extremamente oportuna. Há algum tempo já se esperava um tema como esse. Então, a banca foi muito feliz em escolher. Eu não tenho dúvidas de que os alunos conseguirão fazer uma excelente prova, principalmente os nossos alunos, né, do Sistema Eleva. Com certeza. Bom, vamos falar do tema dessa prova, né, que foi o estigma. Tá no monitor aqui, gente, ó, tá vendo? Desse meu lado aqui tem o gabarito da prova. Opa, esse lado. Desse lado aqui tá o gabarito da prova que a gente vai estar fazendo todas as questões daqui a pouquinho, mas vamos começar pela redação. O tema da redação desse ano foi o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. O que você me diz disso, professor? Como eu falei, um tema que já havia sido mencionado em anos anteriores, não foi uma novidade, eu imagino, para a maioria dos participantes. A rede social, de uma maneira geral, já vem trabalhando essa discussão há algum tempo. Então, imagino que não só pela facilidade quanto ao acesso da informação hoje, que está cada vez mais forte, falando sobre problemas neurológicos, mas também por um pouco de identidade. Esse é um ponto importante a se destacar. Há dados recentes que provam que o Brasil hoje é, se não o maior, um dos maiores no mundo em casos de depressão, sobretudo afetando jovens. Então, ao olhar para um tema como esse, o próprio participante, independente da idade, diga-se de passagem, cria uma identidade, ele consegue se ver como parte desse tema. E isso facilita bastante na hora de apresentar um ponto de vista, na hora de apresentar uma boa argumentação. Inclusive, até imagino que muitos desses alunos tenham treinado esse tema. Mais uma vez, falo aqui do Sistema Eleva. Nos últimos 2 dias tivemos eventos grandiosos em que foi ventilado o tema, foi trabalhado, discutimos, e não tenho dúvidas de que o aluno atento às discussões dos últimos aulões que propusemos, mas também a toda a discussão que hoje está nas redes sociais, conseguiria fazer uma boa prova sim. Com certeza, gente. Lembrando que o gabarito da prova está aqui do lado. A gente vai trocar, né, as cores para vocês não se perderem, quais foram as questões todas utilizadas. Está aqui, ó, desse meu ladinho. E voltando aqui para o tema da redação de saúde, o tema realmente de saúde mental, como você falou, o jovem se identifica muito com ele porque ele está vivendo até por tantas informações que a gente tem hoje em dia nas redes sociais e que deixa um pouco esse jovem perdido. Como trabalhar isso de uma forma bacana durante a redação do Enem? O que vocês indicaram ali quando vocês estavam com esses alunos dando as dicas? Realmente, quando o tema cria uma ponte com um participante, como foi neste caso, e até em outras ocasiões também já aconteceu, quando, por exemplo, o Enem cobrou
um tema que versava sobre a persistência da violência contra a mulher, quando o Enem cobrou sobre a intolerância religiosa, a intolerância racial, isso facilita bastante, porque o participante consegue assumir um local de fala. Ele se vê como parte do problema. E isso facilita na hora de argumentar. É claro que isso não é o bastante. Né? Antes de vir para cá, inclusive, junto à professora Vanessa Antunes, eu elenquei algumas ideias que poderiam ser trabalhadas na redação. Então é importante que o aluno entenda que o rascunho pode ser usado, como muitos professores mencionam, o espaço do brainstorm, em que ele vai colocar algumas ideias com as quais ele vai trabalhar ao longo da redação. Separar, por exemplo, o repertório sociocultural, algo tão importante na prova do Enem, considerando a competência 2, separar com qual tese, né, o ponto de vista ele vai trabalhar, os argumentos, e pensar também na proposta de intervenção. Como eu falei agora há pouco, é importante que o participante entenda, ao olhar para a frase temática, que existem algumas palavras centrais, algumas palavras-chave. Não, obviamente, só estigma, mas pensar doenças mentais. Essas 3 palavras representam uma tríade imprescindível de ser trabalhada ao longo do texto. Então, no rascunho, o participante consegue elencar algumas ideias, como eu disse, fiz isso agora há pouco com a professora Vanessa Antunes, antes de vir para cá, como, por exemplo, pensando no repertório sociocultural produtivo, o participante poderia mencionar o quadro O Grito, de Edvard Munch, um pintor norueguês que retrata de forma muito emblemática um grito de desespero, de incômodo, de insatisfação, que poderia ser associado pelo participante ao estigma pelo qual muitas pessoas do nosso país passam ao demonstrar, de alguma forma, ter problemas mentais, ter problemas neurológicos, como a depressão, síndrome do pânico, outros de maneira até um pouco mais nebulosa na sociedade, né, com pouco esclarecimento, como o autismo. Né? Então a gente pensa que esse repertório pode ocorrer de várias formas, né? Além do quadro do Edvard Munch, como eu mencionei agora há pouco, um livro recente, né, Joker, né, o Coringa, retrata muito bem o quanto a sociedade pode forjar cidadãos prejudicados por uma certa imposição no trabalho, na família, por uma questão estética. E isso acaba afetando, sim, neurologicamente. Então, são 2 repertórios com os quais os participantes poderiam trabalhar ao longo da redação. Tenho aqui ao meu lado, a partir de agora, o professor de História, Eric Daniel. Olá, bem-vindo novamente, professor. Mais uma vez estamos aqui para a gente comentar mais 3 questõezinhas importantes. Subi lá em cima, olhei mais para 3 questões da prova, apareceram mais 3 questões aqui que são questões importantes dentre as 45 questões da prova de humanas, que são sempre questões muito conectadas, e trouxe essas 3 questões para a gente resolver aqui agora. Então vamos à primeira questão da prova de História, que ele achou super relevante falar, que ele não tinha falado no primeiro tempo que ele veio aqui. A primeira questão que eu separei para a gente fazer agora é a questão 57. Essa questão ela fala sobre o Código de Hammurabi. Eu acho que todos os alunos eles devem conhecer ou já ter ouvido falar sobre o Código de Hammurabi. É aquela frase que é muito conhecida: olho por olho, dente por dente. Todo mundo já ouviu falar nessa frase: olho por olho, dente por dente. E essa questão 57 remete justamente a essa frase, que é um código de leis, um conjunto de leis escritas, ao qual muitos historiadores atribuem que é o primeiro conjunto de leis escritas da humanidade que foi ordenado, já está até na tela agora a questão, que foi ordenado na região da Suméria Antiga, na região da Babilônia, entre os rios Tigre e Eufrates. Lembrando que a gente está corrigindo, gente, pela cor branca, a prova cor branca, tá? Tem um gabarito e a questão que ele está comentando. Exatamente. E essa questão ela é uma questão relativamente simples. Eu acredito que aquele aluno que estudou, aquele aluno que conseguiu ler bem os livros, assistir às aulas, assistir mesmo que as aulas online, ele conseguiu resolver essa questão com muita tranquilidade. Porque essa questão ela coloca um texto para ele falando sobre o governante babilônio que nasceu lá na região de Babel e que fala sobre o processo de unificação do mundo babilônico. E ele fala: nesse contexto de organização da vida social, as leis contidas nesse código, que código? O Código de Hammurabi, tinham qual sentido? Qual era o objetivo dessas leis? O objetivo dessas leis era garantir um ordenamento social, um ordenamento jurídico básico daquela sociedade. Esse ordenamento jurídico básico daquela sociedade está aí, como a gente já lançou no gabarito, da questão 57, a letra B.
Da prova branca. Da prova Importante branca, falar. exatamente. Isso é muito importante para você não confundir a correção. A letra B fala, o Código de Hammurabi tinha o sentido de fazer o quê? De tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Ou seja, olho por olho, dente por dente. Professor, qual é a segunda questão que você quer comentar para a gente? A segunda questão é uma questão logo em seguida, é a questão 58. Essa já é uma questão bem mais difícil. Acredito que aquele aluno que não se dedicou, aquele aluno que só assistiu os principais temas, ele não consegue resolver essa questão. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade de resolver essa questão, porque essa questão ela pede um pouco, ela pede um olhar mais amplo, um olhar mais global desse aluno sobre a prova. Essa questão ela é muito curiosa. Por quê? Porque ela fala sobre a transformação do mundo do trabalho. E é muito curiosa. Sempre, na minha primeira aula, quando trabalho História Geral com meus alunos, a gente fala sobre Grécia Antiga. E quando a gente trabalha sobre Grécia Antiga, eu lanço uma questão para eles, dizendo o seguinte, olha, na Antiguidade, o trabalho ele era mal visto. Então, se você estivesse na rua trabalhando e uma pessoa passasse por você, essa pessoa com certeza diria coisas ruins sobre você e não coisas boas. E hoje, se você está na rua trabalhando, se você está lá carregando pedra, carregando brita, carregando areia na rua trabalhando, e uma pessoa passa por você, ela com certeza, ela tece bons comentários sobre você. Dá um bom valor. Lembrando que essa questão a gente está aqui no ar, questão 58 da prova branca, da prova de hoje do Enem, com as questões também do lado corrigidas, que estão 100% corrigidas aqui pela TV Escola, através do Eleva e da Lupa. Então, se uma pessoa ela passa por você hoje e ela te olha na rua trabalhando, ela fala, caraca, essa pessoa é digna, essa pessoa é trabalhadora, essa pessoa é justa. Então, uma série de comentários bons aparecem sobre essa pessoa. Se eu chego em casa hoje e falo, caraca, mãe, trabalhei até 10 horas da noite fazendo o gabarito do Enem, ela fala, poxa, meu filho, vem cá, vamos descansar. Mas, se na antiguidade isso acontecesse, ela falaria, ah, que coisa ruim. Era uma visão ruim. E eu pergunto para eles, no primeiro dia de aula, quando que isso mudou? Exatamente, porque assim, é uma estrutura emocional, né, de educação, de mentalidade, que muda muito rápido. Exatamente. E eu pergunto para eles... Rápido não, né? Mudou em algum tempo. Mudou ao longo de vários anos, né? E eu pergunto para eles, quando isso mudou? E eles querem logo adivinhar. E essa questão, ela aborda justamente sobre isso. Por quê? Ao longo do tempo, a mentalidade protestante ela foi se desenvolvendo. A mentalidade capitalista ela foi se desenvolvendo. E essa transformação de um processo de valorizar o trabalho e de não valorizar o trabalho, ou seja, o trabalho dignificar o homem ou o trabalho não dignificar o homem, começou a acontecer lá no século XV, no século XVI, em um processo chamado de reforma protestante, que é um tema muito trabalhado pelos alunos. E agora já estou aqui do meu lado com o professor Caio Junqueira, que é o professor de linguagens, ou seja, de português. Professor, você já selecionou mais 3 perguntas duas questões que não foram abordadas na primeira vez que você esteve aqui e que são relevantes. Quais são essas duas questões? Bom, vamos trabalhar a questão número 17 da prova branca, né? Que é uma questão muito pertinente pelo fato de trabalhar com jogos eletrônicos. Porém, essa polêmica toda que há em torno de jogo eletrônico, se eles são benéficos, se eles causam malefícios para a formação das nossas crianças, dos nossos jovens, vai passar de maneira despercebida, porque a tônica da questão vai ser uma coisa inovadora. Por quê? Porque a questão vai falar sobre a inclusão do futebol feminino através do jogo, através de um determinado game. E é interessante por quê? Porque justamente a questão de fazer o futebol feminino se transformar num jogo eletrônico foi uma petição feita na internet, a própria questão vai trazer isso, né? E a gente volta para aquela discussão que essa prova, de maneira geral, vai trazer sobre a presença do feminino dentro de uma sociedade que, textualmente, ali na questão 17, nós vamos encontrar textualmente escrito o término de uma sociedade que é machista, sexista, misógina e homofóbica. Ou seja,
é ali justamente para estimular esse espírito crítico do candidato, de ele saber exatamente que um jogo eletrônico não é simplesmente um momento de diversão, um momento de entretenimento. É também uma possibilidade de uma articulação política, de um questionamento social muito a sério. Então a questão ali conseguiu trabalhar muito bem um espírito de sociedade que a gente quer ver de maneira crítica. Lembrando, gente, a questão está aqui na tela, tá? Enquanto ele está falando, a gente está levando todas em consideração as questões da prova branca. Sim. Aí na tela, questão 17. Pois é, e aí essa petição que foi feita online, a própria empresa, né, responsável pela produção desse jogo vai entender que também é um nicho importante, ou seja, do ponto de vista mercadológico também é interessante, uma vez que 40% da população americana que consome futebol, que consome esporte, é de um público feminino. Ou seja, havia também ali a questão de você conseguir obter lucro, inclusive, dentro desse meio. Então, você tem uma questão que é politizada, evidentemente, mas que você também tem uma questão de mercado. Então, a igualdade que está sendo promovida a partir do momento que você cria um jogo em que a mulher se torna elemento central, a protagonista, se transforma também numa reivindicação social, mas que também, é claro, né, vai conseguir abastecer um determinado público que precisa consumir esses jogos, mas que também quer se ver ali engajado numa questão ainda maior, porque não fica só no universo do entretenimento. Então a questão foi muito bem elaborada, né? E aí o gabarito vai ser o gabarito A, quando afirma exatamente, disseminam uma modalidade promovendo a igualdade de gênero. Com certeza, o gabarito aqui na tela foi mais uma pergunta, né, em linguagens que fala muito da atualidade, né, e um pouco do feminino. Professor, qual é a outra questão que você achou relevante comentar aqui na hora do Enem especial? E a questão, a última questão que a gente seleciona aqui da parte de linguagem é a questão número 21, mais uma vez salientando, né, é relativa à prova branca, né, e é na verdade um pouco do que seria a brasilidade em nível de cultura. A gente sabe que em vários momentos sociais, né, em vários momentos culturais, perdão, né, como a Tropicália, por exemplo, a Bossa Nova, a gente começou a entender que a nossa cultura não era uma cultura, a cultura brasileira não era uma cultura autóctone, ou seja, não é uma coisa nascida aqui. Mas nós conseguimos absorver muito bem o que outras pessoas já fizeram de outras culturas e transformar isso num processo legítimo nosso. E essa questão 21 vai trazer... A questão 21, gente, cortando o professor, desculpa, professor, está na tela, a prova branca, né, com gabarito ao lado. Pode continuar, professor, desculpa. Vai trazer a letra Águas de Março, né, do Tom Jobim, e vai mostrar que o Tom Jobim fazia exatamente um processo que é muito natural, né, das composições, de saber que nada surge do nada. Afinal de contas, tudo tem uma história. E quando a questão vai trazer essa letra de canção, mostra duas fontes de inspiração diretamente para que o Tom Jobim compusesse essa canção. Uma que é relativa a um poema do Olavo Bilac, aquele autor parnasiano, e outra que é um ponto de macumba. Ou seja, consegue agregar tanto uma vertente mais elitizada da nossa cultura, uma vez que o parnasianismo era conhecido justamente por isso, era um momento literário em que os grandes autores procuravam fugir a temáticas sociais, por exemplo, né? Por isso a acusação de eles serem alienados socialmente, mas que vai se associar diretamente com algo muito da cultura popular. E a partir dessa fusão entre esses elementos elitistas de um lado e muito popular do outro, nasceu Águas de Março, que talvez seja uma das canções mais emblemáticas que nós temos na história do nosso país. E essa fusão se deu justamente pela articulação, por essa veia inovadora, essa criatividade artística que o Tom Jobim tem de congregar essas ambas linhas de força, sem fazer com que uma se torne necessariamente melhor do que a outra, mas entendendo a posição legítima que ambas assumem dentro da nossa tradição cultural brasileira. Temos mais duas questões para comentar sobre geografia. Vamos lá. Eu selecionei a questão 60 e a 66, tá? Vamos começar pela questão 60. Ele traz uma imagem, né, do rio Tietê, da metrópole São Paulo, e depois ele vem com um texto, né? E o texto falando sobre o rio Tietê. Ele fala rapidamente ali, o rio Tietê está morto, né? A gente olha isso e fica impactado. Ao menos uma parte dele. Então, assim, né, quando a gente fala de rio, a gente pensa isso. Eu falo muito para os alunos, vocês mergulhariam no rio Tietê? A maioria fala, não, Deus me livre.
Mas o rio, ele é caudaloso, ele tem vários trechos. E no caso do trecho que passa dentro da cidade de São Paulo, ele é um rio que, né, basicamente está morto. Ele coloca lá 137 quilômetros para ser mais preciso. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que em 2016 o trecho do rio com qualidade de água classificada como ruim ou péssima começa em Itaquaquecetuba. Passa por toda a região metropolitana de São Paulo, ou seja, a grande cidade de São Paulo. A questão está no ar, gente. Lembrando que é a questão branca que estamos corrigindo. Isso. E chega até Cabreúva, já no interior de São Paulo. Nesse trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar a vida. Então mostra que na área mais urbanizada, na área onde a população ocupa, por conta do despejo de uma série de esgotos, tanto domésticos, hoje mais doméstico do que industrial, né? Já que a cidade de São Paulo perdeu muito essa vocação industrial, mas já teve no passado muito despejo de esgoto industrial, o rio foi, né, perdendo a sua purificação da água e perdendo a oxigenação e matando toda a vida, o rio morrendo ali nesse trecho. Aí ele coloca lá, considerando a análise do texto, a condição atual desse rio tem como origem, né? Então, assim, qual é a origem disso? Eu já acabei na explicação dando a resposta. E é uma questão que você, se você tivesse dificuldade, né, de, na hora da leitura, pensar no gabarito, você poderia também fazer por eliminação, porque isso é uma tática da prova de múltipla escolha. Gente, as provas de múltipla escolha, elas dão a gente essa oportunidade, né, de você ir também eliminando. Ele coloca lá, letra A, valorização do sítio urbano. Não está valorizando. O sítio urbano destruiu, matou o rio. A B, ele fala de extinção da vegetação nativa, e em momento nenhum ele fala dessa extinção. Ele fala que é uma pesquisa de um grupo SOS Mata Atlântica. Letra C, recepção de densa carga de dejetos, exato, sólidos e líquidos, industriais ou domésticos. Então, nosso gabarito, letra C. A D, ele fala... Lembrando que é da prova branca, gente, está aqui do ladinho, exatamente, sinalizando. Gente, sempre prova branca. Captação desordenada do regime fluvial, só poderia ser a letra D se a questão estivesse falando de inundação, que é algo também que acontece, mas o texto não menciona isso em nenhum momento, né? Então, alguns alunos podem ter sido... lembrar que o rio Tietê transborda, né, vai ali para dentro das marginais, mas não é isso. E letra E, expansão do uso de defensivos químicos, aí está falando de área agrícola, a gente está falando aí de uma área rural. Com certeza. Esse é o professor de Geografia. Eu queria saber um pouquinho mais da próxima questão que vocês acharam relevante estar falando aí nesses últimos momentos da cobertura da Hora do Enem, especial desse domingo, porque semana que vem vamos estar aqui ao vivo também, corrigindo em tempo real as próximas questões, que vai falar um pouco sobre biologia, matemática e física. Vamos falar para 66 agora. Uma questãozinha que fala sobre modelos de produção, um tema também consagradíssimo nas provas de geografia. E é uma questão que ele já começa falando do modelo que ele quer atribuir, que é o toyotismo. Ó, lembrando que está aqui no ar, professor, desculpa te cortar ali a questão. Então ele coloca ali um texto falando sobre o toyotismo. Ele fala, o toyotismo, a partir dos anos 70, teve grande impacto no mundo ocidental, quando se mostrou para os países avançados como uma opção possível para a superação de uma crise de acumulação. Olha, esse final é fundamental para entender a questão. Nós sabemos muito bem que o Fordismo, ele tem como principal um lema a produção em massa para o consumo em massa. Só que chega um momento que esse consumo em massa ele começa a ficar problemático. Então, a crise de acumulação, eu não tenho como manter esse processo de produção em massa e consumo em massa. E o toyotismo, desenvolvido na Toyota no Japão, vem trazendo a solução para esse problema, para essa situação de crise que o capitalismo vivia. Ele coloca lá, a característica organizacional do modelo em questão requerida no contexto da crise foi ou seja, a pergunta é, qual foi o modelo que vai ser alternativo para resolver essa questão da acumulação? Aí ele fala, expansão dos grandes estoques. Não, gente, grandes estoques é uma característica do Fordismo. No toyotismo, acho que todo mundo lembra, todo mundo sabe, fala do just in time, a produção de acordo com a demanda, o estoque mínimo. A letra B, incremento da fabricação em massa. De novo, essa é uma característica do Fordismo. O toyotismo, ele não produz em massa, ele produz de acordo com a demanda. A letra C, adequação da produção à demanda. Olha aí, eu estou falando o tempo inteiro aí de produção e demanda. Você produz em quantidade
e na qualidade e o tipo específico de produto que cada indivíduo quer consumir. Você quer consumir uma camisa amarela? Tem amarela. Você quer consumir camisa laranja? Tem laranja. No Fordismo não, lembra que eu tenho tudo muito massificado, tudo muito padronizado e homogeneizado. A letra D, ele fala aumento da mecanização do trabalho. Isso vai se intensificar no toyotismo, mas a questão não está abordando isso, né, com a terceira revolução industrial. E a letra E, centralização das etapas de planejamento. Não, o toyotismo é marcado pela descentralização. Hoje as indústrias estão espalhadas, hoje nem tão espalhadas no mundo, né? Mas muitas indústrias foram para a China, fruto das novas tecnologias que viabilizaram isso. Antes estavam todas aglomeradas, lembra? Manufacturing Belts, né? Eixo Rio-São Paulo. Hoje não. As indústrias estão espalhadas no mundo e muitas caminharam aí lá para o Sudeste Asiático, principalmente para a China. Então o nosso gabarito aí realmente é a letra C. Tati, em primeiro lugar, muito obrigado. Obrigada Você está aqui, te professor. deram água nesse tempo todo? Tem água aqui. Quase 4 horas ao vivo. Agradeço essa equipe que está aí atrás. Sim. Está ali o Thiago, o Shampoo, o Léo, né? E tantos outros que estão aí atrás, viu? Agradeço essa equipe aí, guerreira. Essa TV Escola está viva por causa desse pessoal aqui. A gente passou por muitas, né? Estamos aí sobrevivendo e crescendo com o apoio dos nossos apoiadores. O Eleva, Lupa, né? Que faz a avaliação. Né? O Colégio 24 Horas, que fez a tecnologia aí do QR Code, né? QR Code. QR Code. Exatamente, QR Code você consegue, só aproximar da tela ali o celular, na parte da foto, você já vai diretamente para o site. Eu acho que é só a gente que fez isso, né? A gente tá chique demais, muito né? chique, né? A gente estava já na nova era. Agradeço lá o diretor João Mesquita, que fez essa tecnologia aí. Sensacional, muita gente agradecendo. Né, tendo acesso direto na telinha. Quem está tendo acesso é mais de 50% da população que não tem acesso à internet. A gente está em canal aberto, canal fechado. A gente está em 50 mil escolas públicas, Tati. Uou. Quilombolas que têm escolas próprias, tribos indígenas, fronteiras, ilhas distantes, que é mais? Batalhão do Exército. A gente está bombando, viu? Arrasando. Satélite, 30 milhões de residências, mais da metade da população brasileira. A TV Escola é a única TV que está levando educação gratuita para o chamado Brasil Profundo. Essa é a nossa missão há 100 anos do Roquete Pinto. Bom, quero agradecer demais você, Francisco, pelo carinho, pela confiança, agradecer toda a equipe da TV Escola, né, por essa transmissão, agradecer o Colégio 24 Horas pela coordenação, a equipe Eleva e também o Lupa por estar corrigindo aqui a prova junto com a gente.